Uma velha memória ressurgindo agora. Quando a hegemonia dominante desfrutava do auge da conquista do mundo. Shaq. O guerreiro que entregou a informação ajoelhou-se e relatou. Para o grande guardião. O clã Ilusão Espiritual na província de Jiangxi se rendeu. O clã da Ilusão Espiritual era um dos clãs de prestígio na província de Jiangxi. E era um clã forte com mais de 1000 membros. Destruir esse tipo de clã com as mãos era bom. Mas seu Yongshu não estava tão feliz. Grande guardião? Nada. Pode sair. Os guerreiros que relataram isso se curvaram quando ele recuou. Seu Yongshu apenas suspirou. Claramente. Esta foi uma boa notícia para eles. No entanto, recentemente um sentimento estranho estava se infiltrando nele. Suspiro. Seu Yongshu suspirou e olhou para o pergaminho com a palavra segredo descrita em sua mesa. Quando seu Yongshu olhou para ele, seu primeiro encontro com o Senhor veio à sua mente. Você não gostaria de vir como minha mão direita e conquistar o mundo? Ele viveu isso. Então, ele desistiu dos ensinamentos de seu professor e passou por baixo desse homem como sua mão direita. Embora todos o temessem, chamando de tirano e arrogante. Seu Yongshu gostava dele e gostava do caminho que ele estava trilhando. Mas, a partir de algum momento, o que ele estava fazendo parecia tão estranho do caminho que ele escolheu originalmente. Shaq. Seus olhos olharam para o pergaminho e afundaram na tarefa. Útero. Útero. Por algum tempo, seu senhor foi referido como Deus Marcial Supremo Marcial. E isso não tinha nada a ver com a causa deles. Depois de ouvir rumores de que havia uma técnica próxima da imortalidade, seu senhor começou a mostrar mudanças pouco a pouco. Eles acabaram até matando o líder da seita que era próxima a eles por causa dessa técnica proibida. É a verdadeira imortalidade? A técnica secreta que supostamente transferia a alma do corpo para alguém que compartilhava o mesmo sangue. Por mais que ele achasse que isso não fazia sentido. Minha imortalidade significa a imortalidade da hegemonia dominante. O Senhor avançou no mundo. Poucas pessoas sabiam desse plano. E seu Yongshu foi incluído na lista. Bem, ele tinha que ser. Era uma posição que ele não tinha escolha a não ser conhecer os acontecimentos do Senhor. No início, presumia-se que a imortalidade suportaria o crescimento eterno da hegemonia dominante. Então ele estava convencido de que isso era certo. Mas, ultimamente, esse plano estava azedando para ele. Já circulavam rumores sobre sua hegemonia. Outra vez? Ouvi dizer que trouxeram mulheres do lugar que destruíram. Você acha que é só isso? Conta-se que até os bordéis foram tocados e as decentes foram reunidas. Acho que já são mais de 200. Ele pretende montar um palácio para elas? Ele não precisava ir muito longe para saber de tudo isso. Com suas habilidades ele podia ouvir as fofocas ao redor. E era verdade que havia 215 mulheres trazidas para o castelo. E cerca de 400 vasos nasceram delas. Destes, 104 eram crianças deformadas devido ao fracasso da técnica e 246 eram normais. Cerca deles 40 morreram devido à mudança de almas. Suspiro. Seu Yongshu não teve escolha a não ser se arrepender. A imagem de seu guerreiro. Seu senhor.
Não era o que ele esperava que fosse. Apesar de violento, isso não era nada que os humanos fariam. Apertar. Apesar das repetidas decepções, seu Yong-shu não conseguiu deixar de ser leal. Mas ele também não conseguia parar de se sentir horrível. Olhando para o conteúdo do pergaminho, dirigiu-se a algum lugar, não muito longe do castelo. Uma carruagem preta havia chegado lá. Você veio? Alguém de chapéu de bambu o cumprimentou. E o homem apontou para a carruagem. Algumas aparições. Você deve ter recebido o relatório com antecedência. Mas é um clã com uma linhagem única que ele está procurando. Em seguida, abriu a porta da carruagem. Duas mulheres desceram da carruagem. E seu Yong-shu exclamou a beleza das mulheres. Especialmente uma que continuava chamando sua atenção. Ela parecia uma pessoa que não deveria estar aqui. Pensar nela como apenas um ventre. Sentiu-se mal. Nesse momento, a mulher com a melhor aparência levantou o olho e disse: Estou desapontado. Vendo as mulheres do Senhor virem. Ele nem pôde ser educado o suficiente para nos levar. Era assim que funcionava a hegemonia dominante? Diante de suas palavras, seu Yong-shu franziu a testa. Essa mulher não sabia por que veio para cá? De vez em quando, essas mulheres estavam lá. Naquele momento, ela sorriu. O quê? Está nervoso? É uma piada. Uma piada. Hã? Seu tamanho distrai porque é enorme. Para alguém tão grande ficar nervoso por causa de uma mulher pequena que está brincando. Me chamo Aihan da família da Edon Ai de Shanxiu. Ao meu lado está meu irmão. Essa criança não é bonita também? Não deve ser muito. Este foi seu primeiro encontro com ela. A mulher peculiar. Dizia-se que ela veio aqui sozinha. No início, ele se perguntou se ela veio aqui sem saber o propósito deles quererem mulheres. Mas ela sabia. Eu sei. Ele me pediu para dar à luz a criança que ele gostaria. Ao vê-lo falar assim logo na primeira reunião, fiquei arrepiado. Então você veio aqui? Farei o homem se apaixonar por mim e transformá-lo em humano. Ela veio para fazer do tirano um humano. Seu Yong-shu sorriu por causa de sua ousadia. Talvez essa ousadia dela possa realmente mudá-lo. E, de fato, houve momentos em que o senhor pareceu surpreendido por sua ousadia. Como você não consegue encontrar o caminho para uma única cama? Não me incomode. Uma esposa tão bonita é um incômodo? Venha brincar comigo. Você. Você. O quê? Não. Todos tinham medo do senhor. Especialmente as mulheres que ele usava. Mas não ela. Ela nunca teve medo e ultrapassou seus limites. O senhor ficou irritado no início. Mas talvez ele pensasse que não era tão ruim. Então, apesar de não comer com ninguém antes, ele arranjava tempo para comer e conversar com ela. Talvez fosse realmente por causa dela que o senhor pudesse mudar. Mas... Hã? Que senhor? Jogue fora tudo. Menos o Supremo. Mas...
Senhor. O castelo. Jovem senhor. Não, jovem senhor. Apenas vasos. Senhor. Se houver uma variável sequer, jogue-a fora. Tudo. Menos o Supremo. Você é minha espada. Então siga minha ordem. Essa foi a última ordem que o Senhor lhe deu antes de deixar o lugar e passar para o que agora era conhecido como a batalha final. Ele não conseguia entender a ordem. O Monte Song, que é conhecido por ser um terreno sagrado da facção da justiça, estava reunindo todas as forças, incluindo os 4 grandes guerreiros. Por isso, por mais arrogante que fosse, entendia que estar preparado é uma característica dele. No entanto, havia inúmeras crianças que herdaram seu sangue, embora estivessem sendo chamadas de vasos. E a Irã, que era a única que é tratado como humano, está lá. E havia outras pessoas lá também. Mas ele a abandonou também. Seu Yong-shu sabia então. Esse homem não mudaria. As ações que ele teve com ela foram apenas por capricho. Para ele, ela não passava de um útero para usar. Ah! Ele esperava que o senhor vencesse a batalha e voltasse. No entanto, o resultado não terminou assim. Ele, que era conhecido como o deus das artes marciais, foi derrotado na batalha contra os 4. Seu Yong-shu, que recebeu a mensagem, não conseguiu esconder sua tristeza e raiva pela morte de seu senhor, a quem jurou lealdade. Fosse o que fosse. Senhor era senhor. Ele queria correr para o Monte Song naquele momento para vingá-lo. No entanto, não havia como derrotar todos eles. Salvar o Supremo. No final, ele decidiu seguir a ordem de seu senhor. Ele foi o primeiro a pegar o Supremo e fugir. Enquanto isso, ele ouviu notícias de que os 4 grandes guerreiros invadiram o castelo. Seu Yong-shu teve problemas na época. As ordens do senhor estavam sendo cumpridas. Mas, ela ainda estava no castelo. Ai-han, a mulher que fez o senhor se apaixonar por ela. Seu Yong-shu gostava dela como pessoa. Por que você está fazendo uma cara tão triste todos os dias? Siga-me e sorria amplamente. Quer tentar sorrir? Assim. Ai. Por muito pouco. O que você olha quando sorri assim? É normal que uma pessoa de grande porte tenha um grande sorriso. Em um lugar onde todos perdiam o sorriso, ela era a única luz. E assim as ordens do Senhor foram seguidas. Mas ele não podia deixá-la lá, correndo o risco disso. Ele voltou para o castelo que estava sendo invadido. Veik. Mas quando ele foi para lá já era tarde demais. Ele só podia olhar para o castelo em chamas. No final, não consegui. Ele perdeu seu senhor e não pôde nem protegê-la. Mesmo que fosse contra a ordem, ele deveria tê-la levado. Seu Yong-shu se sentiu horrível com isso. Começou a duvidar de muitas coisas. Quando estava saindo, se deparou com alguém. Alguém que o deixou chocado. Era a lâmina do sul do imperador. Hong Vriun, um membro da família real e um dos 4 grandes guerreiros. Hong Vriun
O gigante perverso. Os dois se reconheceram naquele momento. No entanto, havia algo que lhe chamava mais a atenção. Aihan. A mulher em seus ombros. Era Aihan. Hongvriun. Você. Matar seu senhor e queimar o castelo não era suficiente para que ele estivesse mirando na única mulher que seu senhor amava. Ele estava enfurecido. Mesmo que isso significasse a morte. Ele queria levá-la de volta. Mas... Pare. O quê? Parar. Estou tentando salvar essa mulher. O quê? Seu Yongshu. Que estava tentando lutar. Hesitou. O que ele quis dizer ao salvá-la? Hongvriun disse.